Ah, foi mal. Eu tava nem pensando, eu tava nem olhando pra trás. E aí pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, eu me chamo Thiago. Nessa aula referente ao dia 5 de fevereiro, certo? Nós vamos estar falando sobre o direcionamento de Deus. E o versículo base da nossa aula está lá em Jeremias 29:11, que fala o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperanças e um futuro. Nós, como cristãos, certo, costumamos muitas vezes pedir direcionamento do Senhor em tudo que fazemos. E da mesma forma, isso serve tanto para a gente, como professor, e também para as crianças que estão começando a crescer na fé agora. E dentro do direcionamento de Deus, existem 3 pontos fundamentais que a gente precisa passar para elas, para que elas possam crescer firme e totalmente voltado ao caminho do Senhor. E o primeiro ponto que nós vamos abordar dentro do tema de direcionamento por Deus seria um direcionamento guiado pelo Espírito Santo, um direcionamento guiado em meio à verdade. Não há direcionamento, certo, baseado em mentiras. O Senhor jamais vai mentir em um direcionamento que Ele nos dá. Então, o principal ponto que você vai precisar falar para as crianças da sua sala é que Deus nos dá direcionamento baseado no Espírito Santo da verdade. E está lá em João 16:13 que fala: Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então deixe bem claro para as crianças da sua sala que quando a gente tem um direcionamento de Deus, é baseado no Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai nos guiar em meio à verdade. E dentro dessa aula, desse ponto dessa aula, você pode fazer uma dinâmica. Você pode fazer uma brincadeira de cobra cega. Como seria essa brincadeira, Thiago? Você vai pegar um aluno, certo? Você vai separar as cadeiras, botar os alunos separados um do outro e prender os olhos desse aluno. E você vai começar a guiar ele com a sua voz, enquanto os outros alunos vão tentar confundir ele. Então, o direcionamento de Deus, ele é baseado em verdade, com o Espírito Santo do Senhor. E em meio a esse direcionamento, vai vir muitas vozes por fora, mas vamos ter que sempre focar naquilo que é verdadeiro. E agora, dentro do segundo ponto, já que nós somos guiados por Deus, em meio à verdade do Espírito Santo, nós passamos a entender que Deus tem planos perfeitos, maravilhosos, de paz e não de nos causar dano. Então, quando somos guiados pelo Espírito Santo, passamos a entender que o Senhor, certo, tem planos ao nosso coração de nos fazer prosperar, de nos fazer caminhar pelo caminho correto. A gente vai ler lá em Jeremias 29:11 novamente. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, quando a gente passa a entender um direcionamento de Deus, entendemos que o Senhor nos guia em meio à verdade, mas também Ele nos dá planos de esperança e um futuro maravilhoso. Que você possa ensinar aos seus alunos que Deus tem planos de nos dar uma esperança, de nos dar um futuro maravilhoso diante da presença dEle. E agora, dentro do terceiro ponto, nós passamos a entender que Deus é um Deus de paz. Em meio a todo o direcionamento que o Senhor nos dá, como eu falei no primeiro ponto, muitas coisas vão fazer para nos paralisar, muitas vozes vão nos paralisar. Mas em meio ao direcionamento do Senhor, nós precisamos ter paz. Assim como fala lá em 1 Coríntios 14:33, que Deus não é um Deus de confusão, e sim um Deus de paz. Então, dentro dessa aula, que você possa entender, certo, que o Senhor, Ele nos dá um direcionamento em meio à verdade do Espírito Santo, que Ele tem planos de futuro, de paz e de esperança, e que em meio ao direcionamento dEle, nós precisamos ter paz em nossos corações, para que a gente possa seguir o caminho correto. Então, que você possa ter uma ótima aula. Deus te abençoe.